12 domingos que estamos ministrando sobre discipulado apostólico. Eu estou fundamentando esse texto aqui em Mateus capítulo 28. Venha comigo os que puderem, por favor. Mateus capítulo de número 28. Nossa conferência está pautada aí. E esse assunto vai mudar radicalmente a tua vida, a minha vida, e vai nos abençoar. Mateus capítulo 28. Vamos ler, por favor, o versículo de número 19 e o versículo de número 20 de Mateus 28. Jesus deu uma ordem. Essa ordem é chamada de a grande comissão. Comissão. Ele tem uma missão e nos fez os seus comissionários. Uma comissão. Então a ordem que ele nos dá, no versículo de número 19 de Mateus 28. Venham comigo, não espere a tela. Abram suas Bíblias. Preparem suas anotações, por favor, vai ser bom você anotar. O que ele mandou fazer? Versículo de número 19. Alguém leia, por favor. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem membros da igreja. É isso que ele falou, irmãos? Se tornem o quê? Discípulos. Ele disse, é um mandamento. Eu ordeno a vocês, vão e façam com que todos os povos se tornem discípulos. E ele vai dizer a maneira como isso vai acontecer. Como nos tornamos discípulos e como fazemos discípulos. Número 1, leia. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A primeira maneira de sermos discípulos e de fazermos discípulos é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra maneira está aí no versículo de número 20. Ou um outro ponto importante para fazermos discípulos. Leia, por favor, me ajudem. Qual é o outro ponto? Ensinando-os a serem obedientes. Ensinando-os a serem obedientes. Primeiro princípio, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os no amor do Pai, batizando-os na graça do Filho e batizando-os na comunhão do Espírito Santo. Segundo princípio importante, ensinando-os a serem gente obediente. Porque a desobediência traz maldição, mas a obediência traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí ele disse, quando vocês fizerem isso, tem uma promessa para vocês. A promessa é a seguinte, você vai prosperar em tudo. Quando você for discípulo, vai prosperar na vida pessoal. Vai prosperar no teu casamento, vai prosperar na tua vida familiar, vai prosperar na tua vida financeira, tua vida ministerial. Por que eu estou falando de prosperar? Porque ele diz, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E se ele está conosco, então nós iremos prosperar. Iremos ser abençoados. Se ele está conosco, isso é um sinal de que vamos vencer as guerras sempre. Elas se levantarão, mas venceremos as guerras sempre. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1, Jesus resolve chamar 12 ministros. Jesus resolve chamar 12 ministros. E ele dá nome a esses ministros. Partindo dali, foi Jesus, Mateus, tá? Aí está em Marcos aí. Mateus capítulo 10 e versículo de número 1, Jesus chamou 12 discípulos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Irmãos, vejam que esse poder para curar doenças e males não foi dado para apóstolos, ou profetas, ou evangelistas, ou pastor, ou mestre. Foi dado para discípulos. Ah, que bom. Um amém aqui desse lado, foi isso? Todos os discípulos recebem poder para expulsar espíritos imundos. Antes de ser apóstolos, antes de ser profetas, antes de ser evangelista, pastor, mestre, salmista, não importa. Nós primeiro somos discípulos, ou deveríamos ser discípulos. E ao ser discípulos, poder para expulsar espíritos imundos está à nossa disposição e para curar doenças e males. Então vai começar na tua casa uma explosão de milagres a partir desse tempo.
vai começar na minha casa e na tua casa uma explosão de autoridade para expulsar o espírito maligno da tua casa. O demônio da desonra vai chegar e você expulsa ele. O demônio da enfermidade chega, você vai expulsá-lo em nome do Senhor. O demônio da discórdia chega e você manda ele embora em nome do Senhor. O espírito de mamon chega para querer atrapalhar as finanças e você é discípulo, você fala: aqui não, fora da minha casa em nome do Senhor. Você não vai precisar telefonar para nenhum ministro poderoso que pega fogo. Você é o ministro poderoso que pega fogo na sua casa. Amém ou não amém? Então ele está dizendo o seguinte: olha, você vai fazer discípulos. O discipulado apostólico é importante. O discipulado não é alguma coisa programada de quando em quando. Discipulado deve ser um estilo de vida semanal em nossa vida, para a nossa vida. Então estamos mais uma vez trabalhando esse assunto, conferindo os assuntos sobre a nossa vida. E aí, versículo de número 2 fala que Jesus chama 12 apóstolos e começa a dizer o nome deles aqui. Versículo 2: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Veja que antes de serem apóstolos, eles primeiro foram discípulos. Antes de ser apóstolos, primeiro foram discípulos. Então Jesus começa a dizer o nome deles. Primeiro nome, Simão, chamado Pedro. Eu falei a semana passada sobre ele. E o segundo nome que aparece ali, André. André, irmão de Pedro, aparece ali. André, seu irmão. André, irmão de Simão, aparece ali o nome. Não é? Eu comentei a semana passada, vou comentar outra vez, que nesse tempo bíblico as pessoas eram chamadas pelo nome, e o nome havia uma semelhança ou uma ligação com o caráter dessa pessoa. Então o nome revelava o caráter dessa pessoa. Então é importante que apareçam os nomes para que nós consigamos hoje ver o caráter dessas pessoas. Então a semana passada eu falei sobre o Simão, que é um nome que significa vacilo, ou vacilada, ou vacilão, na nossa linguagem hoje popular, e que Jesus chama Simão e fala: com esse nome não dá para ser apóstolo, vou colocar Pedro em você, porque Pedro representa solidez, representa força, representa pedrinha, como diz aí a tradução. E eu falei dessa lei, a lei de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é sólido contra todo espírito que lhe ataca indiretamente. Os espíritos que atacam um discípulo é o ressentimento, a rejeição e a vingança que atacam o ministro. Esse espírito de ressentimento, de rejeição e de vingança. Então esse discípulo Pedro, sólido, ele não era somente duro contra as pessoas, não, muito pelo contrário, aparece ele de outra maneira falando, se transformou na coluna da igreja. Ele é sólido e duro contra o espírito de rejeição, de ressentimento e de vingança. Ele é firme contra isso, ele não permite. Em nossos dias Deus está levantando discípulos assim, firme contra a rejeição, firme contra o ressentimento, firme contra a vingança. Quando você falar sobre perdão, quando falamos de perdão na Bíblia, temos que pensar em 4 pontos importantes. Arrependimento. O primeiro ponto que pensamos quando falamos de perdão é arrependimento. A Bíblia está recheada disso. Sem arrependimento não tem perdão. É no arrependimento que mora a salvação. Por que as coisas não funcionam? Por falta de arrependimento. Segunda coisa importante, o ressentimento. Quando se fala de perdão, se fala de ressentimento. Então, se tem ressentimento, é como se estivesse sentindo a dor do assunto, como se o assunto tivesse acabado de acontecer. O outro ponto é a rejeição e o outro a vingança. Então, de verdade, quando falamos de perdão, estamos dando uma mergulhada em nosso coração para ver se tem arrependimento, para ver se tem ressentimento, rejeição ou vingança. Pedro era sólido em relação a essas questões. Mas hoje o meu assunto é sobre André. E eu quero ministrar isso porque alguns aqui nessa igreja e alguns que estão me assistindo se levantarão como discípulos poderosos de Jesus na nação do Brasil e nas nações da terra. Deus usará muita gente como discípulos poderosos. Quando você chegar, o primeiro rótulo ou o primeiro título que vão ver em você é discípulo do Senhor Jesus, discípulos poderosos. E aqui eu falo de André para você, que é um outro nome que aparece ali. André é um nome que significa cuidado e zelo.
E eu poderia chamar isso, cuidado e zelo, de uma lei. Escreva a lei. Lei da diligência. Escreva. Lei da diligência. André significa cuidado e zelo. E daí desse nome que Jesus chamou, sai uma lei, a lei da diligência. Veja que Jesus não está chamando qualquer pessoa, ele está chamando por nome. E esse nome tem significado. O primeiro, Pedro, solidez, lei da solidez. O segundo, André, lei da diligência. Ele chama esse André por conta desse significado, desse nome associado a seu caráter. A diligência, o cuidado, o zelo com a sua própria vida e o zelo com tudo que se refere a Deus. O diligente, ou esse André, ressalta-se exatamente isso: o cuidado consigo mesmo, o zelo consigo mesmo e o zelo com as coisas envolvendo o nome do Senhor. Eu sei que alguns de nós seremos usados por Deus, fundamentados nessa lei. E hoje aqui, mais do que falar a você sobre as características que estão envolvidas na lei da diligência, a lei da diligência está envolvida com características importantes. Mais do que falar a você sobre isso, quero dizer a vocês hoje: o manto espiritual que está aqui, a unção espiritual que está aqui, a atmosfera aqui hoje está impregnada de uma diligência de Deus sobre nós, está impregnada de zelo, de cuidado sobre a nossa vida. Nos levantaremos, alguns aqui se levantará como gente zelosa da sua própria vida, que não permitirá que o ressentimento tome conta do seu coração, que não permitirá que a rejeição tome conta do seu coração, que não permitirá que a vingança tome conta, porque o seu coração é templo do Espírito Santo, e você zeloso vai fluir em Deus. A unção que está aqui hoje é uma unção de diligência, é uma unção de zelo, de cuidado. Alguém deveria interagir com o que eu estou falando aqui essa manhã. Alguém deveria se manifestar com o que eu estou dizendo. A André fala de diligência, cuidado, zelo. E eu vou lhe falar aqui na velocidade da águia 12 características da diligência. Escreva. Número 1. Essa lei da diligência solta ou ativa sobre nós uma outra característica chamada cuidado. Diga, cuidado. Cuidado. O diligente cuida de si. O diligente cuida da casa do Senhor. O diligente cuida do seu ministério. O diligente cuida daquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Primeira coisa que Deus nos deu foi um corpo físico. O diligente cuida do seu tabernáculo. O apóstolo Pedro disse: eu cuido desse meu tabernáculo. O diligente cuida do seu tabernáculo. O diligente cuida da sua alma. Pastor nenhum consegue pastorear a sua alma. Você tem que pastorear a sua alma. Você tem que pastorear o seu físico. Pastor nenhum nessa terra pode pastorear a sua vida espiritual. Você tem que pastorear a sua vida espiritual. Você tem a responsabilidade de pastorear a sua vida espiritual. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que ler a Bíblia. Nenhum ministro pode pegar a tua mão e falar: hora de ler a Bíblia, tá bom? Hora de orar. Não, você tem essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Em livro de Números, capítulo 1 e versículo de número 50. Livro de Números, capítulo 1, versículo de número 50. Primeiro eu quero dar ensino, depois quero dizer uma pregação profética a você. Capítulo de número 1, versículo de número 50 e versículo de número 51. Essa lei da diligência ativa em nós uma característica: o cuidado. Estabeleceu, diz aí, versículo 50, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Esses levitas transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo a habitação do testemunho. Versículo de número 51. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte.
Olha o cuidado que Deus fala a Moisés em relação ao tabernáculo. Olha o cuidado que Deus está dizendo. Quando o tabernáculo for, eles vão. Quando o tabernáculo para, eles param. Irmãos, aqui tem um significado importante para nós. Nós estamos caminhando com o Senhor e temos que estar atento à nuvem profética que está em nossa frente. Se a nuvem andar, você tem que andar com a nuvem. Se a nuvem parar, você precisa parar. A nuvem, no meu tempo de criança, era uma nuvem do Pentecostes, era uma nuvem do sapateado, e a gente estava andando na nuvem. A nuvem andou para o profético e nós caminhamos nela. A nuvem andou para o apostólico e caminhamos nela. Nós não vamos ficar aquém da realidade. Nós vamos andar com a nuvem de Deus. Quando estamos em uma igreja, quando estamos em um ambiente, existe uma nuvem profética que está nos guiando. Se a nuvem andar e nós não andamos, ficamos para trás. Se a nuvem anda e nós andamos, nós avançamos com ela. Eu declaro aqui essa manhã, você não vai ficar atrás da nuvem, você vai caminhar junto com o tabernáculo de Deus. O tabernáculo vai se mover e eu e você iremos nos mover junto. Alguém recebe o que eu estou falando? Manifeste-se. Deus disse a Moisés, o povo deve ter cuidado, os levitas devem ter cuidado. Que eles estão falando ali, diligência. Eles têm zelo pela casa de Deus. Eles têm zelo pelo tabernáculo. Eles caminham com zelo com o tabernáculo. Versículo de número 53 do mesmo capítulo 1 de Números. Olha o que disse a Bíblia. Versículo de número 53. A Bíblia nos disse o seguinte. Me ajudem lendo. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. E o que é que vai acontecer a partir daí? Desse modo, a ira de Deus não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Ministério de louvor é importante na casa de Deus. Ministros de louvor são importantes na casa do Senhor. Eles têm a autoridade do Senhor para cuidar do tabernáculo. Eles têm a responsabilidade de cuidar para que a ira de Deus acabe no meio da congregação. Deus levantará salmistas que trará a glória de Deus no meio da congregação. Deus trará salmistas nessa casa e em outras igrejas para que a glória de Deus seja estabelecida no meio da congregação. Deus levantará salmistas que vão atrair a nuvem, que vão atrair a unção, que vão atrair o poder de Deus. Alguém está vivo aqui? Se ninguém der glória a Deus, as pedras vão dar glória a Deus. Salmistas com cuidado, zelo pela casa de Deus, zelo pelo seu tabernáculo, zelo pelo altar do Senhor, zelo com a sua boca, zelo com o seu pensamento, zelo com o seu coração, zelo com o seu comportamento. Quando esses salmistas cantarem para Deus, a glória descerá no meio da congregação. Quando esses salmistas levantar a voz, a glória do Senhor descerá, haverá unção e a ira de Deus sairá do meio da congregação. Desse modo a ira do Senhor não cairá sobre a congregação. Por quê? Porque há diligência ali. Deus levantará gente diligente. Número 2, outra característica da lei da diligência: habilidade. Repita, habilidade. Números capítulo 25 e o versículo de número 1. Números capítulo 25 e versículo de número 1. O povo de Israel resolveu adorar um Deus chamado Baal Peor. Números 25 e versículo de número 1 até o versículo de número 13. Eu quero ler com vocês esse texto porque ele é muito importante para falar da questão da habilidade. Essa lei da diligência libera sobre nós cuidado. Começamos a ser mais cuidadosos com o tabernáculo. Essa lei da diligência libera sobre nós a habilidade. Habilidade para desviar a ira de Deus. Já falei isso aqui. A ira de Deus, fazer a praga cessar. Isso é uma lei da diligência. Começa o versículo 1 dizendo: durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Essas mulheres, essa palavra influência aí não está, eu gosto mais da palavra manipulação. Porque essas mulheres moabitas não podem influenciar a gente para o altar. Influenciar e manipular são duas palavras diferentes. Prefiro ler assim: elas influenciavam-os a participar de holocaustos e festas em oferecimento a deuses estranhos. Toda vez que alguém, ou quem quer que seja, está apoiando ou levando outros para adorar deuses estranhos, isso não é influência, isso é manipulação.
O povo comia e se prostituía diante dos seus ídolos. Não é influência, é manipulação. Versículo 2, 3. E desta maneira Israel juntou a adoração a Baal Peor. Israel se juntou à adoração a esse Deus aí. E o que aconteceu? A ira de Deus, o furor de Deus se acendeu contra a nação. Por causa dessas alianças ilícitas. Isso provoca a ira de Deus. Alianças ilícitas. Eu vou falar para vocês sobre o real conceito de koinonia. Comunhão, koinonia, de Atos capítulo de número 2. A real comunhão, alianças com comunhão, com koinonia. Não é o caso aqui hoje, mas disse que essa aliança profana, ou essas falsas alianças, ou esses falsos relacionamentos, acendem a ira de Deus. Versículo 4. Versículo de número 4. Então Deus chamou Moisés e lhe ordenou: toma todos os chefes. Cadê o chefe de uma família aqui? Cadê o chefe? Quem é chefe de uma família aqui? Quem tem certeza que é? Quem está com dúvida? Quem está com dúvida, pergunta. Chame os chefes das famílias, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste do povo de Israel. Por isso que eu falei a vocês, as casas hoje no Brasil e no mundo precisam de homem. Esses homens, chefe da família, olha, os chefes da família fazem com que o fogo da ira de Deus se afaste da sua casa. Um bom silêncio aqui comigo. Versículo 5. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar ao Deus Baal Peor. Versículo 6. Correm comigo no versículo de número 6. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita. Olha que cara ousado, folgado, olha que cara abusado. Estava acontecendo todo um julgamento de Deus ali, e ele vem com a namoradinha dele, ele vem de biquinho, trazendo uma midianita, debaixo dos próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. E ele se lamentava, a congregação se lamentava e chorava à entrada da tenda do encontro. Versículo de número 7. Assim que Finéias, é o nome desse irmão aí, assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, o que ele fez? Apanhou uma lança, versículo 8. Seguiu o israelita até a casa dele, o interior da sua tenda, e transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Deus está levantando sacerdotes assim, zelosos, diligentes. Versículo 9. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24 mil, misericórdia. 24 mil, versículo 10. E o Senhor declarou a Moisés, versículo 11. O que é que ele declarou a Moisés? Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube, ou seja, teve habilidade para fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo, diligência, que eu, do mesmo zelo de Deus estava em Finéias, do mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo por causa da atitude de Finéias, eu em meu furor santo não aniquilei todo o povo de Israel. Alô, irmãos, o zelo de Deus estava em Finéias, a diligência de Deus estava em Finéias, o zelo de Deus estará em nós. Alguém deve estar recebendo o que eu estou falando aqui, o que a Bíblia está dizendo, o zelo de Deus, a diligência do Senhor em nós. Versículo 12, continua dizendo: portanto diga a ele: eis que eu, Finéias, estabeleço contigo a minha aliança de paz. Versículo 13: dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque essa aliança, irmão? Por quê? Porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Vamos, levante a sua mão aqui comigo, porque a diligência de Deus está solta aqui essa manhã. Uma unção de zelo está solta aqui essa manhã, e vai me tocar, e vai te tocar. Essa unção de zelo vai desatar sobre nós a aliança do Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor por isso, bem forte, destampado, aplauso.
E você vai ver que características uma ligada à outra. Número 1, primeira característica da lei da diligência, cuidado. Segunda característica, habilidade. Terceira característica, zelo. Zelo. Em 2 Reis, capítulo 10, versículo 16 e 17. Você vai olhar esses textos na palavra de Deus. Você vai ver tanto derramamento de sangue. Isso era aqueles dias, não é o nosso caso hoje. Mas o princípio embutido ali é muito importante. Em 2 Reis, capítulo 10, e versículo 16. Então disse-lhe: vem, pois, comigo. É Jeú que está falando aí. Vem, pois, comigo e observa o quê? O meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Jeú está indo para sentenciar e executar o que o Senhor mandou executar. No meio do caminho ele encontra alguém, um homem, e diz para ele: vem, pois, comigo e observa meu zelo pelo Senhor, meu zelo pelas coisas de Deus. E versículo 17, olha o que ele diz: entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Ele os aniquilou, exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Versículo 15, vai dar uma leitura, um entendimento melhor nessa leitura. Dê uma olhada. Saindo dali, encontrou Jonadab. Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro de Jeú. Ele o saudou e lhe questionou. O que é que ele questionou? Teu coração é leal para comigo da mesma maneira que o meu coração é para contigo? Uma pergunta. Qual foi a resposta? Jonadab respondeu o quê? Sim. Ao que Jeú retrucou: pois então me dê a tua mão. Me dá a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fez-lhe subir a seu carro que conduzia. E aí continua a leitura. O que está acontecendo aí? Um zelo. Vocês sabem que Jeú é o homem que vem de Elias, vem de Eliseu, uma unção sobre esses dois profetas, solta sobre Jeú, que disse, ele será zeloso para com as coisas de Deus. Ele vai exterminar tudo que está contrário ao Senhor. Ele não vai permitir que continue toda a questão de aparência do espírito de Acabe, toda a questão de manipulação do espírito de Jezabel. Mas o ponto aqui é que a lei da diligência libera uma característica sobre nós: zelo por Deus e zelo pelas coisas do Senhor. Alguém aqui deve estar recebendo o que eu estou falando. Número 4, vou rápido: paixão. A lei da diligência tem como característica a paixão. Em Salmo 69, versículo de número 9, disse que o zelo da casa devora, o zelo da casa de Deus nos devora. Uma paixão. Salmo 69, 9. O discípulo diligente é consumido, é devorado. Ele vai ao auge pelo seu cuidado, pelo seu zelo pela casa do Senhor. Alguém lê o que está na tela, grita bem alto: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam, ou as afrontas dos que te insultam, dos que te afrontam. Essa lei da diligência nos faz zelosos com a casa de Deus. Por causa dessa lei da diligência, o povo de Deus é mais zeloso, tem mais paixão pela casa do Senhor. O alegrei-me quando me disseram, fica fluente em nós. Eu não vejo a hora de chegar o dia do culto, eu não vejo a hora de estar na casa do Senhor outra vez. Eu quero estar na casa do Senhor outra vez. É a paixão pela casa do Senhor. E o salmista, quando orou no Salmo 51, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e não me expulse da tua presença, não é? Que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero estar na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu já falei e repito, nós temos que fazer uma análise em nosso coração. Se quando pensamos em igreja, nós sentimos um desânimo, se quando pensamos em igreja, nós sentimos uma frieza, se quando pensamos em igreja, nós não sentimos aquela mesma explosão, temos que fazer uma análise em nosso coração. E hoje, essa manhã, a unção da diligência está aqui para nos fazer sermos apaixonados pela casa do Senhor, para nos fazermos apaixonados pela presença de Deus, para nos fazermos apaixonados por estar na casa do Senhor. Digo a vocês que a igreja é o local onde Deus usa para nos ferir. Quem deu glória a Deus com isso? Ninguém. Pois é também o local que Deus usa para nos curar. Igreja é o local que Deus usa para nos ferir.
mas também é o local que Ele usa para nos curar. Eu ouvi um testemunho alguns anos atrás de alguém metido em sexo ilícito, curado disso, liberto, totalmente transformado. Agora dando palestra sobre como sair disso, da questão do sexo ilícito. No testemunho, a pessoa diz assim: foi na igreja que eu fui muito ferido. E lá na igreja onde eu fui muito ferido, eu pensei que não indo mais à igreja eu ia ficar curado. Para minha surpresa, disse o testemunho, foi quando eu voltei para a mesma igreja que me feriu. Foi lá que Deus me curou, porque o Deus que fere é o mesmo Deus que cura, que está na casa do Senhor. Ele está aqui, Ele faz a ferida e Ele cura a ferida. Declaro a você aqui essa manhã: a paixão pela casa de Deus vai subir de forma poderosa. A paixão pela casa de Deus vai crescer em nós. Quem trabalha com saúde sabe disso. Lá no hospital é local que cura, mas também é o local que alguém pode ficar doente. Lá no hospital é local que cura, mas alguém pode sair com uma bactéria, ou talvez não sair de lá. Portanto, ninguém deixa de ir ao hospital quando está com uma enfermidade. Igreja é um local que fere, mas é o local que cura. Alô, irmão? Fiquei ferido, não vou mais para a igreja. Se prepare para morrer, porque curado não vai ser em outro local, só vai ser curado na casa dele. É o único local de cura, é a casa dele, de cura espiritual. Sonda teu coração, irmãos. Eu sondo o meu, você sonda o seu. Se quando você pensa, amanhã é domingo de novo, tem que ir para o culto outra vez, misericórdia. Sonda teu coração se não tem aquela explosão. Sonda teu coração se quando você vem chegando, você fala: ai meu Deus, não vejo a hora que termina. O culto nem começou, você fala: ai, não vejo a hora que termina. Sonda teu coração. Deus está levantando um povo nessa terra que tem paixão pela casa dele, que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu não quero chegar atrasado, eu quero chegar adiantado. Eu não quero chegar depois, eu quero chegar antes. Eu quero receber tudo, eu quero interagir com a palavra, eu quero dançar com os que dançam, eu quero cantar com os que cantam, eu quero dar glória a Deus com os que dão glória a Deus. Eu quero me alegrar na congregação do Senhor, porque a casa dele é a casa de restauração. Aleluia! Paixão pela casa de Deus, paixão pela presença. Outra característica, que número que eu estou nem sei mais. 5, riqueza. Número 1, cuidado. Número 2, habilidade. Número 3, zelo. Número 4, paixão. Número 5, riqueza. Provérbios 10, 4. As mãos diligentes, as mãos zelosas enriquecem. Provérbios capítulo 10. E versículo de número 4: as mãos do diligente fazem com que ele enriqueçam, fazem com que ele prospere. Leiam comigo, me ajude. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos diligentes, laboriosas, zelosas, o que é que vai fazer com ele? Li o quê? Li o quê? Não deu nesse texto. Capítulo 10, versículo 4, e ficou faltando o que li o que nesse texto aí. Mas eu sei o que li o que. Lhe enriquece. Lhe enriquece. Vamos, repita comigo. As mãos do diligente lhe enriquecem. Repita comigo, me ajude. É verdade, não é? Você é diligente, você é zeloso com aquilo que Deus te colocou nas mãos, você é zeloso com o talento que Deus te confiou. Isso vai te trazer prosperidade, isso vai te trazer riqueza, isso vai fazer você fluir em nome do Senhor. Levante as mãos aí, vamos, cadê as mãos dos diligentes? Levante a mão em nome do Senhor. Sabe o que significa levantar as mãos? Sim ou não? Levantar as mãos é um ato de dependência. Quando você levanta a mão, você diz: Senhor, eu dependo de Ti, eu não consigo sozinho, mas eu dependo do Senhor. Levante as suas mãos, porque Deus vai te abençoar de forma poderosa, Deus vai te abençoar de forma tremenda. Todo zelo, toda diligência, todo cuidado vem sobre as tuas mãos, para você prosperar, para você enriquecer, para você fluir em Deus, em nome do Senhor Jesus. Número 7, número 6. 6 ou 7? Número 6, sujeição. Outra característica da lei da diligência: sujeição. Sujeição.
Provérbios 12, 24. Essa lei da diligência te faz alguém que governa, que sujeita, que impõe, que influencia. Sujeição. Provérbios 12, 24. Leia, por favor. A mão dos diligentes dominará. Essa lei te faz alguém que sujeita, que domina, que governa por causa da diligência. Te faz governar. É muito importante essa lei sobre nós. Vem lá do nome André, que o Senhor Jesus chamou para fazer parte da sua equipe. Por isso que o projeto de Jesus deu certo. Tinha lá um Pedro, um cara sólido. Tinha lá um André, um cara diligente, zeloso com as coisas de Deus, zeloso com a visão que Deus tinha entregue a Jesus. E por isso era sujeitável. Essas mãos apostólicas domina, sujeita. Outra tradução. As mãos zelosas e dedicadas governarão. Os preguiçosos vai fazer o quê? Preguiçoso só trabalha se for forçado. Só se for forçado. Se não for forçado, ele não faz nada. O texto é muito claro e é verdadeiro. Mas a parte A é o que me interessa. A lei da diligência te faz governar. Você vai governar tua vida. Você vai governar teu casamento. Você vai governar tua família. Essa lei te traz sujeição. Isso é muito importante. Uma palavra ligada à outra, mas isso é muito importante. Número 7, valor. Outra característica da lei da diligência, valor. Provérbios 12, 27. Provérbios capítulo 12 e versículo de número 27. Quem está recebendo o ensino dessa manhã, diga glória a Deus aí comigo. Diga glória a Deus para acordar o seu irmão que está no edredom ainda. Diga glória a Deus para ele ouvir o seu grito. Glória a Deus de novo. Diga aleluia de novo. Olha só. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. O diligente, o zeloso, o cuidadoso dá valor aos seus bens. Valor é uma característica da lei da diligência. Essa unção e essa lei da diligência nos faz gente de valor e não de preço. E costumo dizer a você, e vou dizer outra vez, gente de preço se vende e também te vende. Gente de preço se vende e também te vende. Gente de valor não se vende e também não te vende. Cuidado com gente de preço do seu lado. Gente de preço se vende, gente de preço se vende. O diligente dá valor aos seus bens. Gente de valor. Deus está levantando famílias assim, casais assim, gente assim. Tem gente aqui que será levantado como gente de muito valor. E o teu patrão, e o teu gerente, e o teu líder vai te olhar como Potifar olhou para José. Olhou para ele e falou: esse cara é um cara de valor. Minha empresa está prosperando por causa dele. Chamou José e falou: vou te entregar tudo em tuas mãos, porque tu é um cara de valor. Tu não é um cara qualquer não, tem diligência em tuas mãos, tem zelo, tem cuidado nas tuas mãos. E ele prosperou sabendo que foi por causa de José que ele tinha prosperado. Alguns gerentes, alguns donos de empresa, alguns patrões vão olhar para alguns de vocês e vão dizer: tem diligência em tuas mãos, tem valor em tuas mãos, e eu quero te promover em nome do Senhor. Número 8, fartura. Provérbios 13, 4. Fartura. Fartura. Provérbios capítulo 13, versículo de número 4. Essa lei da diligência desata fartura na alma dos diligentes. Provérbios capítulo 13 e versículo 4. Alguém leia, por favor, o que está escrito. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Fartura. Fartura. O discípulo diligente tem alma farta. Disse que Davi era milionário. Ele não era milionário porque era rei. Ele foi rei porque tinha uma alma de milionário. Ele não foi próspero porque estava no local que estava. Quando alguém pensa isso, ele pensa: quando eu chegar lá no poder, vou ficar rico. Não, senhores.
Não, senhores, alguém só chegou no poder porque tem uma alma próspera, porque tem uma alma funcional, uma alma diligente. E aqui Davi tem alma diligente. Essa lei da diligência coloca em nossa alma fartura do fruto do Espírito, fartura da manifestação do Espírito Santo. Tira de dentro da nossa alma o ódio, a ira acumulada, o egoísmo, o ciúme, o ressentimento, e planta amor, ágape em nossa alma. Tira da nossa alma a tristeza, desgosto, depressão, autocomiseração, que a alma quer que você se sinta coitadinho. Nenhum de nós aqui é coitadinho, coisíssima nenhuma. Nenhum de nós aqui é vítima de nada. Nós somos culpados do nosso próprio pecado. A Bíblia diz de que se queixa o homem do seu próprio pecado. Quando Adão foi lá diante de Deus e se fez vítima, Deus não o perdoou. Quando Eva se fez vítima, Deus não perdoou. Quando Davi foi diante de Deus e disse: eu pequei, o problema fui eu sou o causador de tudo isso, Deus o perdoou, Deus o liberou, Deus o restaurou e trabalhou com a sua família. Então gente diligente tem alma farta, fartura de unção de Deus. E essa tristeza, essa autocomiseração, coisa de Jezabel. Jezabel gosta de trazer para si o coitadinho, a comiseração. Coitado de mim, que fizeram que até... Não, senhores, tira de nós isso, e então coloca em nós a alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor é a nossa força. A alegria nos fortalece. É por causa da alegria que eu fluo em Deus, é por causa da alegria que eu caminho na presença dEle. O diligente tem alma farta. Essa lei tira de nós a preocupação, o medo, as lutas humanas, os conflitos, as tensões, e coloca em nós o que? Longanimidade, paz. Coloca em nós paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu declaro que vem uma unção de diligência nessa igreja. Eu declaro que vem unção de zelo nessa igreja. Eu declaro que nos levantaremos para a glória do Senhor e vamos botar veneno para o inferno, em nome do Senhor. Levantar a glória ao nome do nosso Deus. Alguém deveria interagir comigo aqui. Manifeste-se dando glória a Deus. Manifeste-se dizendo aleluias. Número 9. 10. Planos. Planos. Essa é uma característica da lei da diligência. Planos. Provérbios 21:5. Quantos estão recebendo esse ensino? Provérbios capítulo 21 e versículo de número 5. Venham comigo. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. E o desesperado? E o desesperado, irmão? Acaba sempre na miséria. Desesperado. Desesperado, ele parece com um estouro de elefante. Sai desesperado. Acaba sempre em nada. Os projetos de alguém que tem diligência, trabalhador, diligente, zeloso, redunda em fartura. Alô? Não preciso comentar tanto sobre isso, mas dizer a vocês que essa lei da diligência soltará sobre cada um de nós fartura. Planos estabelecidos, poderosos em Deus. Teus planos em Deus, teus planos redundará em fartura. Será poderoso os planos que o Senhor te dará, abundância, fartura, planos. Você e eu podemos ter muitos planos, se Deus não estiver nele a gente não prospera. Você pode ter muitos planos. E digo a você outra vez e repito, qualquer péssimo plano, qualquer plano péssimo, horrível, se tiver gente boa ali nessa equipe, esse plano péssimo vai dar certo. Vocês estão me olhando hoje com a cara. Qualquer excelente plano, qualquer bom plano, se tiver gente de preço, esse plano não vai dar certo. O que Deus está fazendo? Nos dando planos diligentes, planos zelosos, planos com cuidados e colocando gente com valores para nos cercar, e o plano de Deus dá certo em nome do Senhor. O plano que Deus está te dando,
o plano que você está tendo, se estiver vindo do trono dele, se estiver vindo da presença dele, a diligência, o cuidado, o zelo vai te impregnar de forma poderosa, e Deus vai te colocar gente diligente, zelosa também do teu lado, para que o plano que ele te deu dê certo. O plano de Deus na vida de Jesus deu certo. Deu certo, funcionou, chegou até nós. Funcionou até nós. Influência. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Influência. Discípulo diligente influencia outros. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Portanto, estou convicto de que a vossa total disposição, o que é que está falando aqui? Diligência, zelo, cuidado. A vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. Essa vossa dedicação tem o quê? Tem influenciado, tem incentivado a muitos outros. É isso que acontece, é uma lei é uma característica dentro da lei da diligência. Essa lei da diligência nos faz influente. Outros vão querer nos imitar nesse cuidado, nesse zelo com a casa do Senhor, nesse zelo com a casa de Deus. Deus levantará outros que vão querer nos imitar. Vamos nos transformar em gente influente. Alô, irmãos? A influência é uma lei poderosa no reino de Deus. Deus quer nos usar como gente influente, para que quando as pessoas nos olhem com zelo por oração, eles queiram orar também por causa da nossa dedicação. Quando eles nos olhem com zelo pela leitura da palavra, eles queiram nos imitar também por zelo pela leitura da palavra. Quando eles vejam a nossa vida de relacionamento no nosso casamento, eles queiram nos imitar também nisso aqui. Declaro aqui essa manhã que Deus fará você influente. Declaro aqui essa manhã que Deus fará você, homem de Deus que está aqui me ouvindo, mulher de Deus que está aqui me ouvindo, jovens que estão aqui me ouvindo ou estão me assistindo, eu declaro e decreto isso. Deus te fará uma pessoa influente. Deus fará com que você incentive outros a imitar o que você está fazendo na presença do Senhor. Deus levará você a imitar, a fazer com que outros te imitem em oração, em jejum, em leitura da palavra, em zelo, em lealdade, em honra, em honra à tua paternidade, em perdão, em aliança, em dignidade, em caráter, em serviço bem feito para Deus. Digam aleluias comigo, digam glória a Deus comigo. Número 11, governo. Veja que as características se misturam. Governo. A lei da diligência tem como característica essa característica, governo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Alguém deve dar glória a Deus porque está escrito. O maior profeta está aqui hoje, a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 5 de 1 Timóteo. A lei da diligência tem como característica governo. O governo é uma das características da lei da diligência. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Portanto, se alguém não sabe governar sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Diga glória a Deus comigo, vamos sorrindo. Diga aleluias comigo, vai, sorrindo. Olha, para os bons entendedores da Bíblia, para os bons estudiosos da Bíblia, para os que não são mais analfabetos da Bíblia, família se começa com um casal. Alô? Família começa com um casal. Não dá para ser família sozinho. Começa com um casal. O texto que o apóstolo Paulo está usando aqui de maneira muito poderosa, ele está estabelecendo prioridades. Quando ele escreve a palavra família, ele está escrevendo prioridades. Primeiro, a primeira prioridade dentro da família sou eu mesmo. Porque se eu não sei governar a mim mesmo, também não sei governar um casamento. Ele disse isso para Timóteo, ele fala, cuida de ti mesmo. Cuida da tua vida. O que ele falou? Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. E depois que você cuida de você mesmo, você consegue cuidar de um casamento. Então ele começa a falar assim: porquanto se alguém não sabe governar, eu vou contextualizar, se alguém não sabe governar o seu próprio casamento, não saberá governar ministério na casa de Deus. Que silêncio, hein? Não? Toda vez que você encontrar casais que não governam seu casamento, eles têm dificuldade de governar ministério na casa do Senhor.
Eu fui ontem num culto de casais. O pastor, assim que chegamos lá, ele me disse: eu levantei um casal aqui para cuidar desse ministério, que sabe governar o seu casamento. Porque quem não sabe governar o seu casamento não consegue governar a casa de Deus. A lei da diligência nos estabelece uma característica: governo. O governo começa comigo mesmo. Como eu disse a semana passada, o governo começa comigo mesmo. Você e eu temos que governar a sua alma. Você e eu não pode fazer um ninho dentro da sua alma para que esse espírito de ressentimento more lá. Você e eu não tem nenhum direito e não tem nenhuma autoridade para ficar alimentando o ressentimento dentro de nós. Nenhum de nós tem autoridade para alimentar a rejeição, porque aqui dentro tem um trono. Esse trono não é para sentar demônios, esse trono é para sentar o Senhor o Todo-Poderoso. Aqui dentro tem um trono. Quem tem que governar esse trono sou eu. Eu digo, eu não quero rejeição aqui. Eu digo, eu não quero ressentimento aqui. Eu governo o meu trono. Você e eu temos autoridade para governar. E governar o seu cônjuge. Vai ter uma hora que o esposo, tomara que não tenha nenhum aqui, outro que também, que está me assistindo também não esteja nenhum. Tem hora que algum esposo vai ter que fazer como Jó. Vai olhar para a mulher dele e falar: como fala uma louca, fala tu. Como fala uma tola, fala tu. Tem hora que alguma mulher tem que se levantar e falar: meu amor, desculpa aí, mas está errado, hein? Está escrito diferente na palavra de Deus. Tem que se levantar com ousadia. A praga acaba em uma família. Falamos aqui na quarta-feira, os homens aqui dão glória a Deus. A praga em uma família acaba quando tem ali um homem de Deus, um sacerdote, que se levanta e põe ponto final na praga e diz: chega, aqui acabou. O apóstolo aqui sou eu, e eu não quero mais essa praga na minha casa, porque ela não está me trazendo prosperidade. Eu quero aqui a glória do Senhor. Eu quero a bênção de Deus aqui. Eu quero a unção do Espírito Santo aqui na minha casa. Eu quero a unção de Deus. Eu quero o Pentecoste aqui. Eu quero a palavra aberta aqui. Eu quero comentários que dignifiquem o nome do meu Deus. Eu quero a honra ao Senhor. Eu quero a palavra, a unção, o poder, a majestade, a soberania, a glória, a unção, o poder de Deus na minha casa. Eu não quero mais nenhuma artimanha de alma aqui. Governo. No livro de Doug Wills, Lealdade e Deslealdade, ele diz: dê uma olhada no casamento dos seus líderes. Vocês já leram o livro, vocês sabem. Dê uma olhada no casamento dos seus líderes. Casais que estão constantemente discutindo ou não entrando em acordo sobre valores. Eles sempre estão discutindo sobre valores. Eles vão ser gente que vai também ter problema de discutir valores na casa do Senhor. Que silêncio, né? Poxa, eu vim para a igreja, queria uma mensagem tão boa. Você veio no meu culto, veio porque quis. Tá? A palavra de hoje vai te levantar com ousadia. Me levantou com ousadia. E vai te levantar com ousadia. Vai chegar uma hora que essa lei da diligência vai ser ativada, e é hoje. O cuidado, o zelo com a casa de Deus. E esse zelo começa lá comigo. E começa lá no meu casamento. Termino. Apocalipse. Vem comigo. Capítulo 3, versículo 19. Quem recebem? Quem recebe? Apocalipse 3,19. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Apocalipse, capítulo 3. Versículo de número 19. Apocalipse 3,19. E é com esse texto que vamos para a nossa casa. Se você puder, não se movimente. Somente fique de pé, se você puder. Olha o que disse a Bíblia. Alguém aí que lê português, leia bem alto, me ajude. Um aleluia, foi isso? O que Deus está falando para nós? Eu repreendo, tá? Eu repreendo e eu corrijo todos quantos amo. Alô? Pai que ama é pai que corrige. E o nosso Deus nos corrige. E é claro que na nossa cultura
na nossa cultura ocidental, na nossa cultura grego-romana, ou na nossa cultura influenciada por Grécia, nós sempre temos o costume de dizer: verdade, tem que ser repreendido, mas tem que ver a maneira. Sabe de onde vem essa expressãozinha? Vem de Grécia. Quando Deus quis corrigir Davi, não chamou ele nos bastidores. Alô? Chamou para todo mundo ver, expôs ele para todo mundo ver. Quando o filho de Davi pecou, quando teve pecado no meio da congregação, Deus falou para toda a nação ouvir. Agora o texto de Provérbios diz: filho meu, ouve a correção do teu pai e não se distancie do ensino da tua mãe. Não se distancie do ensino da sua mãe. Porque isso é extremamente poderoso. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos repreende porque Ele nos ama. E a palavra de Provérbios não volta atrás, é muito poderosa. Disse assim, ó: repreenda um sábio e ele fica mais sábio. Repreenda um sábio e ele fica mais sábio. Quando você repreender um sábio, por favor, não se movimente, se puder, por favor, não se mova, por favor, se puderem. Quando você repreende um sábio sussurrando e ele fica mais sábio. Você repreende um sábio falando e ele fica mais sábio. Você repreende um sábio gritando na cara dele e ele fica mais sábio. Você repreende ele no particular, ele fica mais sábio. Você repreende ele no público, ele fica mais sábio. Se você repreende um insensato, você pode repreender ele sussurrando, falando, gritando, nos bastidores ou no público. Mesmo assim ele não gosta. Vamos, vocês estão comigo ou não? Estou falando alguma besteira aqui? Sim ou não? Repreenda esse insensato e você não vai ter resultado, você vai ter um inimigo. Repreenda um sábio, ele te pega pelo colarinho e fala: muito obrigado, hein? Obrigado pelo berro que você me deu. Obrigado por aquilo que você me falou, hein? Estava escrito, é? Está escrito, é? Obrigado, aquilo lá mudou minha vida, hein? Glória a Deus por aquilo lá. O sábio fica mais sábio. O insensato vira teu inimigo na hora. E não importa a maneira, porque isso vem de Grécia. Se você repreende insensato, você pode vir com flores e mel. E aliás, você pode vir com a colmeia e dar uma colmeia de presente para ele, cheio de mel. Mesmo assim, você acabou de arrumar o inimigo. Porque o insensato, ele é alguém que não quer mudar o seu mau comportamento e palavras, e por isso não recebe. E o que fazem? Foge. Porque insensato não fica, foge. Ele disse: repreende e corrija todos quanto amo. E vocês vão ser o quê? Sejam diligentes, sejam zelosos, sejam cuidadosos, arrepende-se. E aí diz no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Versículo 20, por favor. Silvio, versículo 20, por favor. Disse lá, no versículo de número 20: estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Ele entra na casa de gente diligente, ele entra na casa de gente zelosa, ele entra na casa de gente que tem cuidado com a coisa de Deus. Eu lhe declaro que a tua casa será aberta para o Senhor. Eu declaro que o teu coração será aberto para Deus. Ele vai entrar nessa casa, ele vai fazer morada aí, ele vai celebrar junto com você. E o versículo 21, que diz o 21: ao vencedor, quem vencer o relaxamento, quem vencer o que é oposto à diligência, relaxamento, serviço mal feito, coisa mal feita. Quem vencer, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Levanta tuas mãos, glória a Deus, aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Ora por essa palavra. Ora por essa palavra em tua vida. Senhor, eu quero ser mais diligente. Senhor, eu quero ser mais zeloso. Senhor, eu quero ter mais cuidado com a tua palavra. Eu quero ter mais cuidado com a minha vida espiritual, com a minha alma, com o meu físico, com o meu casamento, com a palavra escrita, com a palavra revelada, com a tua casa, com o ministério que o Senhor me confiou. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar isso nessa manhã. Levanta a tua voz, ora ao teu Deus, fala com o teu Deus. Faz conserto com o teu Deus. Senhor, eu vou me consertar a partir daqui. Senhor, eu me arrependo e me conserto a partir daqui. Eu farei diferente para o Senhor. Eu farei melhor para o Senhor. Eu farei melhor o meu trabalho. Eu farei melhor o meu ministério. Eu farei melhor na minha vida pessoal. Eu serei mais zeloso. Eu terei mais cuidado. Eu serei mais diligente. Senhor, eu declaro sobre essa igreja e sobre as igrejas que estão agora nos assistindo, eu declaro em nome do Senhor, que venha o desatar dessa lei da diligência sobre teus filhos, o desatar do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor, o mesmo zelo do Senhor esteja sobre cada um de nós. Declaro que isso faz de cada um de nós verdadeiros discípulos do Senhor, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Eterno. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Meus irmãos, perceba que em Mateus capítulo 28, Jesus diz: faz discípulos. Não faz membros, faz discípulos. Membros nem sempre são diligentes. Discípulos são diligentes. Membros nem sempre são sólidos. Discípulos são sólidos. Ele diz: faz discípulo. Que membros talvez não mude o mundo, mas discípulos vai mudar as nações da terra. Gente sólida, gente diligente, gente fluente em Deus. É isso que Deus vai fazer conosco. Levanta tuas mãos. Senhor, esse teu povo amado e querido, essa tua igreja, tua noiva, escolhidos pelo Senhor, comprados pelo teu sangue, vieram em paz e voltarão também em paz para suas casas. Declaro em nome do Senhor esse azeite fresco, essa unção fresca caindo aqui, essa unção do Senhor sendo liberada sobre a diligência do Senhor, sobre o zelo, sobre o cuidado. A cada um de nós, começa comigo, Senhor, começa comigo. Libero cada um aqui, declarando a bênção do Senhor, e que voltem para suas casas para experimentar uma tarde de domingo maravilhosa. Sabedores que somos, que quando nos posturarmos em diligência, cuidado e zelo, os resultados que virão por aí serão surpreendentes, serão maravilhosos, serão extraordinários. E declaramos isso sobre cada um filho teu, sobre cada uma filha tua aqui nessa hora, e também aos que nos assistem. Declaro o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Abrace 700 pessoas virtualmente. 700 abraços virtuais. Vai na paz do Senhor. E até às 18 horas, se você conhece alguém